Bom, então algumas semanas atrás eu fiz um vídeo sobre os piores contratos da NBA, na minha opinião, e deu um pouco de bola, parece que vocês gostaram, então eu estou fazendo, como diz o título desse vídeo, o oposto. A gente vai falar hoje dos melhores contratos da NBA, mas tem uma regrinha, né? Não vai valer ninguém em contrato de calouro, porque senão seria muito fácil, né? A gente pode falar aqui do Victor Wembanyama, do J-Dub, do Paulo Banchero, então a gente só vai contar pessoas que pelo menos fizeram uma renovação de contrato desde o seu contrato de calouro. Beleza? Salve, salve, galera, Iago por aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. Como sempre, se vocês curtem o meu conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder mais nenhum vídeo. Vambora! Só mais um detalhe, assim, não tá nada em uma ordem específica. Por acaso, o primeiro contrato desse vídeo é do Jalen Brunson, que é o melhor contrato, na minha opinião, da NBA hoje. Eu acho que muita gente vai concordar comigo nesse ponto aí. Então, assim, o Jalen Brunson poderia ter reassinado por muito mais dinheiro, mas ele decidiu, por ele mesmo, não pegar um salário tão alto. Ele renovou por 4 anos, 156 milhões de dólares, para ajudar a franquia. Não é à toa que o Knicks está na final de conferência, né? Eles tiveram dinheiro aí para fazer outras coisas, reassinar o Giannonobi, que eu falei dele no outro vídeo. O Karl Anthony Towns é um cara que vai fazer perto dos 60 milhões de dólares aí em breve. Então, assim, o Jalen Brunson tem basicamente jogado como um jogador top 10 na liga, desde quando ele chegou nos Knicks. Então a gente tá falando aí de 2 All-Stars, né, nos últimos 2 anos, ele ficou em 5º na votação de MVP, e a gente tem visto nos playoffs o que ele é capaz de fazer no quarto-quarto. Ele é um cara que completamente domina o quarto-quarto. Para os Knicks é um negócio assim fantástico, uma média de 26 pontos, 6 assistências. Tem sido fantástico. Esse contrato para mim é disparado o melhor contrato da NBA. O nosso segundo contrato aqui desse vídeo, cara, é o Peyton Pritchard, né, do meu Boston Celtics. O contrato dele é ridículo, tá? Eu não sei o que o Brad Stevens fez. Obviamente, ganhar um título acho que ajuda você a convencer um jogador a assinar por um pouquinho menos, tá? Você vai ganhar outro título. Não aconteceu, né? Eles fizeram merda nos playoffs, paciência. Mas o Peyton Pritchard tem um contrato de 30 milhões de dólares por 4 anos, cara. 30 milhões por 4 anos. Ele está fazendo, nessa temporada agora, está ganhando 4,4 milhões. E isso vai até mais ou menos ali na casa dos 8 milhões. Cara, ele ganha menos de 10 milhões de dólares por ano. Um cara que te dá 14 pontos, 4 rebotes, praticamente 4 assistências, arremessando 48% da quadra e 40% da linha de 3. Tá bom pra você? Quem não quer um Peyton Pritchard? E quando seus melhores jogadores estão fora, ele vai lá e mete 40. Então, assim, esse contrato, falando assim, obviamente, o Pritchard é um jogador diferente do Jalen Brunson, mas é um contrato bem pau a pau quando a gente olha o quanto um versus o outro entrega. Como eu disse, um é titular, o outro sai do banco. Ah, e o Peyton Pritchard ganhou 6º homem do ano. Desculpa, ele completamente fugiu da minha mente. Então faz com que esse contrato seja completamente absurdo. Brad Stevens fazendo mágica novamente. Agora a gente vai ter que ir lá pro sul dos Estados Unidos, especificamente lá em Nova Orleans, onde a gente tem 2 jogadores na nossa lista. Eu vou começar aqui com o Trey Murphy. Assim, a temporada do Pelicans foi um desastre completo, né? Eles foram muito mal, tinha uma época ali que eles estavam beirando a primeira escolha da loteria. Tudo bem, eles ganharam jogos no final, acabaram até ficando fora da loteria, mas o Trey Murphy, o contrato dele é muito bom. Ele tá com um contrato de 4 anos, 112 milhões de dólares. Cara, num jogador que quando acabar esse contrato dele, vai estar ali com seus 28 anos ganhando ali na casa dos 30. Mas eu achei nessa temporada que ele se mostrou um cara completamente capacitado, né? Ali como uma segunda opção, 22 pontos, 7 rebotes e meio, 3 assistências e pouquinho, arremessando 46% da quadra e 36% da linha de 3. É isso mesmo. Então, assim, é um cara que está fazendo valer. E isso pode ser muito importante para o Pelicans, visando ou um rebuild ou tentando atrair algum talento para jogar do lado de Zion. Então, o Trey Murphy é o nome da nossa lista. E, na sequência, a gente tem o colega de time dele, que é o Herb Jones. O Herb Jones, que foi um pick de 2º round pelo Pelicans, né? E foi assim, cara, foi um acerto em cheio. Ele tá ganhando 53 milhões de dólares num contrato de 4 anos. Então, na verdade, por ano, ele está ganhando ali na casa dos 12. Por aí. Apesar dele ter jogado poucos jogos esse ano por causa da lesão dele, ano passado ele ficou em 5º na votação de defensor do ano. Ele foi primeiro time All Defesa, né, All Defensive Team. Ele arremessou esse ano aí, nos poucos jogos, ele jogou 20, 25 jogos, alguma coisa assim. Ele arremessou 50% da quadra, 40% da linha de 3. Né? Então, assim, o Herb Jones é uma peça muito importante para esse time do Pelicans. É um cara disparado o melhor defensor deles ali naquele time. E é um cara que você consegue construir em volta. Então, assim,
olhando pro time do Pelicans, eles têm algumas peças bem interessantes. Você tem o Zion, quando saudável, é absurdo, mas ele nunca tá saudável. Trey Murphy mais Herb Jones, você coloca mais um cara ali no meio, pô, você tem um time bem bacana, hein? Agora a gente vai lá pro time que está nas finais de conferência do Oeste, a gente vai lá pra OKC. Quem a gente vai falar? Aaron Wiggins. Cara, o Sam Presti é um gênio. Eu só não falo que ele é mais gênio que o Brad Stevens, que o Brad Stevens já fez muita coisa nessa vida, mas assim, o Sam Presti tá ali, tá chegando bem pertinho. Então o Aaron Wiggins, que também foi um cara de segundo round, bem no final do segundo round, pick 55 para ser mais exato. Geralmente esses caras, né, eles renovam ali num contrato de 2, 3 anos. O Sam Presti foi lá e deu logo um contrato de 5 anos pro Aaron Wiggins. 5 anos, 45 milhões de dólares. Ah, e o mais bizarro, o contrato dele diminui com cada ano. O contrato dele começa ali na casa dos 10 e vai decrescendo conforme os anos for passando. Então, o OKC vai dar menos dinheiro para ele daqui a uns 2, 3 anos. Então, eles já estão prestes a estar numa dinastia e aí você tem uns contratos desse, só ajuda. Então, só falando rapidinho das estatísticas do Aaron Wiggins, ele é um cara que ele sai do banco, né? Ele não joga muito, ele joga ali em torno de 20, 22 minutos por jogo, mas ele vai te dar 12 pontos, arremessando perto dos 50%, 49% para ser mais exato, 38% da linha de 3. Ele também é um cara que, muito igual o Peyton Pritchard, do nada pega fogo e te dá 30. Principalmente porque ele é um bom arremessador de 3. Então, assim, pegou fogo, bum, te deu 30. E você tá pagando peanuts pro cara. Peanuts. Então, assim, cara, parabéns, vou bater palma aqui pro Sam Presti, porque o cara é um gênio. É um gênio. Esse contrato é muito importante porque você já vai ter que reassinar com o Shea, que está disponível para o Supermax. Você vai ter que reassinar com o J-Dub, que não deve ser barato. Chad Holmgren também chegando no final do seu contrato de calouro. Então, muitas peças ali e, cara, esse contrato só vai ajudar eles a conseguir pagar esses caras importantes aí do time. Vamos pular lá para a Costa Oeste. Eu quero falar de um carinha lá no time do Portland Trail Blazers. A gente tá falando do Deni Avdija. Isso mesmo. Querido Deni, né, o israelense, ele tá num contratinho de 4 anos, 55 milhões de dólares, que dá mais ou menos uns 15 por ano. E muito igual ao contrato do Aaron Wiggins, é um contrato decrescente. Então, conforme os anos for passando, o Porto vai pagando menos pra ele. Obviamente, eles pegaram ele, né, numa troca ali com o Washington Wizards, mas assim, é um contrato fantástico, principalmente pelo que o Deni Avdija entrega. Então a gente tá falando de 17 pontos, 7 rebotes e 4 assistências de média. Ele, obviamente, que no final ali da temporada, na reta final, de março para até o final da temporada, tava jogando um absurdo, né? Um absurdo. Ele é um cara extremamente versátil, joga de 3, joga de 4. Olhando pro time do Portland Trail Blazers, que é um time bem legal, é um time que eu gosto bastante, ele é uma peça fundamental para aquele rebuild ali, né? Você mexe meia dúzia de peça ali, o Toumani Camara foi selecionado para um All-Defensive Team também. Cara, Portland pode fazer um barulhinho aí nos próximos anos. Bora lá para Nova York agora, lá na Big Apple. Temos 2 jogadores ali para se juntar ao Jalen Brunson. A gente vai falar de 3 jogadores dos Knicks aqui nesse vídeo. Então, olha, parabéns pro GM do Knicks. Até esqueci o nome dele. Cara, muitos contratos bons. Eu quero falar do Deuce McBride, né? O Miles McBride. Cara, ele é um cara que foi um pick de segundo round, né? Lá na draft de 2021. Ele tá ganhando só 4,7 milhões por ano. Isso não é nada para um cara que eu acredito que contribui, né? Eu acho que ele tem jogado muito bem nos playoffs. A série contra o Pistons foi tenebrosa, mas assim, contra Boston ele contribuiu bem. Contra o Pacers ele está jogando muito bem, na minha visão. Acho que ele te dá bons minutos, né? Um cara que defende, é um cara que consegue meter uma bolinha de 3, te dá uma opção do banco ali para fazer ponto. E cara, você tá pagando o quê para ele? Nada. Peanuts. 4,7 milhões de dólares. Isso é o quê? 2, 3% do cap total do time? Ótimo contrato pro Knicks. E já falando na sequência do colega de time dele, eu vou ter que falar do homem que faz tudo. O Josh Hart. Josh Hart, o contrato dele simplesmente fantástico. Um contrato de 4 anos, 80 milhões de dólares, mais ou menos ali. Começa em 18 e vai até na casa dos 20 ali, mas esses são os números aproximados para um cara, que te dá quase 14 pontos aí por jogo, 10 rebotes, 4 assistências, né, vira e mexe em double-double, joga mais minutos que qualquer pessoa na NBA da história, porque o Tom Thibodeau se recusa a jogar com o banco, não que ele tenha um banco, mas assim, cara, pagar 18 milhões pra tudo que o Josh Hart entrega, eu sei que ele não tem ido bem nos playoffs, mas acho que você olha o contexto geral nos últimos 2, 3 anos daquela franquia de Nova York, cara, o Josh Hart é sem dúvida um dos principais jogadores. Sem dúvida nenhuma, então assim, parabéns, eu acho que esse contrato aí, cara, eu queria ter um Josh Hart no meu time, aquele cara que vai te dar tudo, vai te entregar até ele não poder mais. E, cara, por 18 milhões, pô, tá ótimo. Bora lá falar do inimigo do Los Angeles Lakers. Vocês acharam que eu não ia falar de vocês, né? Vocês acharam, mas assim, cara, Rob Pelinka, 15 milhões pelo Austin Reeves,
é peanuts. Peanuts, total. Então, assim, Austin Reeves, que tá num contratinho, né? Um cara que, pô, não foi draftado, brigou, jogou no two-way, depois assinaram ele por um contratinho de 2 anos e aí deram um contrato melhor pra ele, que vai ali da casa dos 13 até os 15, termina na temporada de 2027 ali. É um player option que, sem dúvida nenhuma, ele não vai aceitar, né? Duvido. O Austin Reeves é um cara extremamente competente, uma das melhores terceiras opções ofensivas da liga. Então, assim, a chance dele continuar por esse contrato que não tá pagando nada pra ele, 15 milhões é nada, gente, na NBA hoje. Eu acho pouco provável. Inclusive, na minha visão, eu acho pouco provável que o Austin Reeves vai ficar no time, tá? Mas isso aí é um vídeo pra daqui a pouco, a gente vai ainda falar disso, tá aqui anotadinho. Mas é um cara que deu pro Lakers esse ano 20 pontos, 4 rebotes e meio ali, 6 assistências, né? Melhores marcas da carreira dele desde que ele entrou na liga. E além disso, arremessando perto dos 38% da linha de 3, 37,7% da linha de 3. É um cara que qualquer time quer ter ele, sem dúvida nenhuma. Então, acho que vai ser bem difícil o Lakers continuar com ele, até porque eu acho que eles têm outras coisas que eles querem fazer e eu acho que o Austin Reeves vai ser uma peça importante ali, e é um contrato, assim, eles vão conseguir trocar ele, se ele for trocado. Eu acho que sim. Vai ser trocado para qualquer lugar e é ótimo o contrato que o Lakers tem na mão. Continuando na cidade de Los Angeles, a gente vai só pros colegas de cidade, Los Angeles Clippers. Ivica Zubac, para mim, extremamente subestimado esse ano, jogou demais. O Clippers que conseguiu renovar o contrato dele e mesmo assim renovaram num puta pressão, porque ele reassinou ali por 3 anos 58 milhões de dólares, se eu não me engano. Que não é nada. Ele ainda não entrou nesse contrato, então atualmente o contrato dele tá pagando ele na casa dos 11,7, 11,5 milhões de dólares por ano, e aí ele vai subir para na casa dos 18. Mas, cara, 18 por tudo que o Zubac te entrega, esse ano, que foi um dos melhores anos da carreira dele, 17 pontos, 12 rebotes e meio, arremessando 63% da quadra, de um número completamente absurdo. Defensivamente, foi muito bom, tava ali dentro dos top 5 na briga de defensor do ano, foi um segundo time All Defensive Team, então assim, é um cara que você não tá pagando nada pra ele te entregar um monte de coisa, né? É um cara que consegue brigar ali com o Jokic, a gente viu no primeiro round que ele deu trabalho, o Jokic é imparável, mas, pô, é um cara que consegue brigar ali na Conferência Oeste, e, pô, o Clippers, se ele tivesse ido pra Free Agency, ele sem dúvida conseguiria algo na casa dos 30, sem dúvida nenhuma. E, cara, parabéns pro Clippers, velho. Nem por 20, pô, parabéns, velho. Muito bom. O nosso penúltimo nome aqui da lista, a gente vai falar do Jaren Jackson Jr., né, o nosso JJJ, Triple J, o que você quiser chamar ele. Ele tá jogando num contratinho de 4 anos, 104 milhões de dólares, pô, 25 milhões de dólares aí por ano, né? Ano que vem o contrato dele cai para 23, inclusive, então também era um contrato decrescente. Ele que, pô, azarado demais, né? Acabou perdendo, ele não conseguiu ser um All-NBA. Eu achei que ele seria pelo menos um terceiro time ali, a briga de terceiro time tava bem acirrada. E, cara, o fato dele não ter ido para um time All-NBA não permite com que ele assine um Supermax, né? Então, assim, o senhor Jaren Jackson Jr. perdeu 200 milhões de dólares nessa brincadeira aí, infelizmente. Mas ele é um cara, assim, eu já falei aqui algumas vezes, pra mim, ele é o melhor jogador de Memphis. Tá, eu já falei algumas vezes, eu não acho que é o Ja, eu acho que é ele, extremamente capacitado defensivamente, né, tava ali nas brigas ali, ficou top 3 no defensor do ano, é um cara que melhorou muito o seu arremesso de fora, é um cara que entrega muito pra Memphis. Você tá pagando, cara, 23 milhões pra ele? Nada, vamos ver, né, quando eles forem reassinar ele, por quanto ele vai reassinar, mas assim, até então ele jogou essa temporada com um contratinho, pô, ó, filezinho. E o nosso último nome da lista não é a dos contratos mais baratos dessa lista, sem dúvida, mas é o Jalen Johnson, lá de Atlanta. Ele que estava jogando muito bem até ele lesionar o ombro e ficar fora o resto da temporada. Talvez se ele estivesse jogando, o Atlanta Hawks conseguiria passar do play-in, até mesmo entrar nos playoffs direto, né? Nunca se sabe. Mas, cara, Jalen Johnson, ele ganha um contrato, 5 anos, 150 milhões. Mais ou menos 30 milhões por ano. Mas ele é um cara que você tá pagando 30 milhões e ele estava jogando até então praticamente como All-Star. Praticamente. 19 pontos, 10 rebotes, arremessando mais de 50% da quadra. Cara muito, muito bom, né? Eu tô bem curioso para ver ano que vem como é que a Atlanta vai fazer, né? Se eles vão continuar com o Trey, se não vão, também é um vídeo que tá prontinho pra sair pra gente falar sobre isso aí, mas se eles vão trocar ou não, assim, se eles não trocarem, cara, o Jalen Johnson pode muito bem ser a próxima estrela ali de Atlanta, ao lado do Dyson Daniels, junto com o Zachary Rissachet também. Assim, você tem alguns nomes ali, mas, cara, Jalen Johnson estava jogando um absurdo até ele machucar, e só por 30 milhões, pô,
bom demais. Bom, galera, pro vídeo de hoje é isso aí. Deixa aí embaixo nos comentários quem que vocês acham que tem o melhor contrato da NBA e quem você acha que é o melhor contrato do seu time. E se por acaso eu esqueci alguém que você acha, Iago, putz, esse contrato aqui é muito bom. Deixa aí nos comentários, você sabe que eu adoro trocar ideia com vocês aí nos comentários, beleza? Pro vídeo de hoje é só, tamo junto, valeu!